Vamos lá então, pessoal, assunto do dia, o tema hoje da aula, relaxamento de prisão em flagrante. Antes de começar falando especificamente, ou tratando especificamente do relaxamento em prisão, da prisão em flagrante, pessoal, eu queria relembrar com vocês quais são as espécies de prisão que a gente tem no ordenamento jurídico brasileiro quando a gente fala de penal e processo penal. Quais são as prisões que a gente tem quando a gente fala de direito penal? A gente tem, pessoal, prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, tem prisão domiciliar e tem prisão pena. Essas são as hipóteses ou espécies de prisão que a gente tem quando a gente fala de direito penal, quando a gente fala de processo penal. Prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, prisão domiciliar e prisão pena. Onde está, pessoal, localizado no nosso código a prisão em flagrante? Prisão em flagrante, pessoal, ela está lá no nosso Código de Processo Penal, iniciando lá pelo artigo 301 e seguintes. Prisão em flagrante, artigo 301 e seguintes, do CPP. Lá que a gente encontra o assunto prisão em flagrante. Eu vou voltar logo em breve falar mais, pessoal, do flagrante. Por quê? Porque hoje a peça é um relaxamento de prisão em flagrante. A gente vai aprender a produzir um relaxamento de prisão em flagrante, tá? Prisão preventiva, galera. Prisão preventiva ela é uma espécie de medida cautelar, de prisão cautelar, e ela tem previsão, pessoal, lá nos artigos 311 e seguintes do CPP. Então, inicia, pessoal, o assunto prisão preventiva a partir dos 311 e segue ali, pessoal, até o 317 do Código de Processo Penal. Tá? Prisão temporária, galera, é uma prisão também cautelar e é uma lei especial. Prisão temporária tem previsão legal na Lei 7960 de 89. Vai falar lá da prisão temporária, galera. Prisão domiciliar, pessoal, parte da doutrina entende que ela é uma espécie de prisão autônoma, que seria uma prisão cautelar. Outros entendem, pessoal, que ela seria uma subespécie. Ela não entraria dentro desse rol aqui, tá? Então, cuidem por quê? Parte da doutrina entende que ela entra nessa mesma nomenclatura, junto com a prisão temporária, a prisão preventiva, seria uma espécie de prisão cautelar, tá? E outra parte da doutrina entende que ela seria uma subespécie de prisão preventiva, quando tivessem presentes ali os requisitos da prisão domiciliar, tá? Então, bastante cuidado, pessoal, porque a prisão domiciliar lá no 317, 318, vai tratar de algumas necessidades ou exigências, né? E aí tu vai ter que verificar se elas estão presentes para converter a prisão preventiva, geralmente, em prisão domiciliar. Tá, pessoal? E a prisão pena, galera, essa prisão pena, ela sobrevém, ela existe a partir de uma sentença penal condenatória. Então, essa prisão pena, galera, é aquela prisão de cumprimento de pena mesmo. Então, existe uma sentença condenatória, essa sentença condenatória condenou alguém ao cumprimento de uma pena e ele vai ter que executar, cumprir. E aí a gente vai ter que lembrar lá da lei de execução penal, né? As penas privativas de liberdade se executam, regime fechado, semiaberto, aberto, penitenciário de segurança máxima ou média, se for o regime semiaberto, colônia agrícola industrial, se for o regime aberto,
tu vai lembrar dos albergues ou prisão domiciliar, né, pessoal, albergue, uma conversão e tal. Então, essa última espécie de prisão que a gente tem é a prisão pena. Precisa ter uma sentença penal condenatória para que a gente tenha aí uma prisão a ser cumprida, uma pena a ser cumprida, tá? Então, lembrar, pessoal, que essas são as hipóteses ou espécies de prisão que a gente tem. Prisão flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, prisão domiciliar e prisão pena. Lembrar, pessoal, aqui, que a prisão preventiva, ela é uma espécie de cautelar. Então, se a gente for fazer isso aqui, ó, essas três aqui, galera, seriam espécies de prisão cautelar, tá? Preventiva, temporária e domiciliar. Prisão cautelar. Prisão preventiva, galera, lembrem lá, os requisitos 311 e 312 serve para inquérito policial, para as investigações e para o processo, não tem prazo. Foi instituído no artigo 316 com o pacote anticrime, aquela noventena, 90 dias. A cada 90 dias, quem decretou a prisão preventiva tem que reanalisar se os fundamentos ainda existem para que ela seja reeditada, né? Existe uma ideia aí de cláusula muito parecido nos contratos de trato sucessivo, rebus sic stantibus, né? Essa prisão preventiva ela vai ser reeditada a sua necessidade a cada dia se mantiverem os elementos que fundamentaram a sua determinação inicial. Já a prisão temporária, galera, importantíssimo, artigos 1 e 2 dessa lei 7960 de 89. Prisão temporária, ela tem esse nome porque ela tem tempo, ela tem prazo. Ela só serve para investigação criminal, pessoal. E aí, nos crimes comuns, ditos lá naquele rol do artigo 1º, tu vai poder decretar a prisão temporária por até 5 dias, prorrogáveis por até 5 dias. Se o crime for hediondo ou equiparado, essa prisão temporária pode ter prazo de até 30 dias, prorrogáveis por até 30 dias, tá? Mais uma vez, prisão temporária só serve para investigação, só serve para investigação criminal. Tá? A prisão em flagrante, pessoal, ela acabou aí se transformando, segundo a doutrina moderna, em uma pré-cautelar. Ela não é nem mais uma cautelar, ela é uma pré, ela foi rebaixada a uma medida pré-cautelar. Isso lá com a criação, pessoal, como regra aí das medidas cautelares do 319 do Código de Processo Penal, tá? Então, a doutrina moderna entende que o flagrante não é nenhuma cautelar, é uma pré-cautelar. Necessariamente, obrigatoriamente, em 24 horas, ele tem que se transformar em alguma coisa, tá? E aí, galera, quando a gente pega esse tema de prisão em flagrante, que é o que mais nos importa nesse momento, falar um pouquinho a respeito da prisão em flagrante aqui, ó. A previsão legal, pessoal, artigos 301 até o 310, galera, no nosso Código de Processo Penal. Lá que tem, pessoal, essa matéria a respeito do flagrante, da prisão em flagrante, tá? E aí, pessoal, entendam que flagrante é aquela pessoa que está cometendo, que acabou de cometer, ou que é perseguido, ou que é encontrado em situação que faça presumir ser ele o autor da infração penal. O flagrante, galera, tem uma ideia de proximidade temporal e proximidade física com o local do cometimento dos fatos, tá? Entendam, galera, que o artigo 302, ele é extremamente importante, por quê? Porque ele vai te trazer a informação de quando a pessoa é considerada em flagrante, quando ela está em flagrante, qual o momento do flagrante.
Então, o artigo 302, pessoal, ele traz para nós quando a pessoa está em flagrante delito, momento do flagrante. E aí, galera, nesse 302 é interessante por quê? Porque a doutrina, ela cunhou alguns nomes ou nomenclaturas que são para nós importantíssimos, em especial para concurso, pessoal. A gente começou a tratar algumas espécies de flagrante. E aí a gente tem, pessoal, uma nomenclatura, por exemplo, chamada de flagrante próprio. Que é a previsão, pessoal, nos artigos 302, incisos 1 e 2. Aquele que está cometendo ou acaba de cometer, ele está em flagrante chamado flagrante próprio, flagrante real, flagrante verdadeiro. Existe também uma segunda nomenclatura que é interessante, pessoal, que é o flagrante impróprio. Tem previsão legal lá no artigo 302, inciso 3. Também chamado de flagrante irreal ou quase flagrante, galera. Que tem a nomenclatura do acaba de cometê-la. Tem também, galera, uma terceira nomenclatura que cai bastante em prova, que é o flagrante presumido. Que tem previsão legal lá no artigo 302, inciso 4. Também é chamado lá de flagrante ficto ou assimilado. É encontrado em situação que presume ser ele o autor da infração penal, por isso flagrante presumido. Tá? Existem também, pessoal, algumas nomenclaturas interessantes que a gente chama de flagrante obrigatório. Está previsto, pessoal, lá no artigo 301, quando fala qualquer um do povo pode e a autoridade policial deve. Quando ele fala que a autoridade policial deve prender, aqui se tem esse flagrante obrigatório, obrigatoriedade da autoridade policial em dar voz de prisão em flagrante. Também, pessoal, tem a ideia aqui da nomenclatura ou da espécie de flagrante facultativo, que está lá no artigo 301, na primeira parte. Qualquer um do povo pode, poder, não obrigação. Qualquer um do povo pode. Eu posso dar voz de prisão em flagrante, você pode dar voz de prisão em flagrante, qualquer um do povo pode. Essa é a ideia de flagrante facultativo. Tá? Também, galera, cai muito em concurso o tal do flagrante preparado ou provocado. Isso aqui é sinônimo, pessoal, de crime impossível. Tá? E tem uma súmula, galera, que fala isso, que é a súmula 145 do STF. O flagrante, pessoal, provocado ou preparado é aquele flagrante que de forma insidiosa, galera, é provocado pelo agente. Quem coloca na cabeça do delinquente a vontade de delinquir é a própria autoridade policial. Logo, é sinônimo de crime impossível. Não confundam, pessoal, esse flagrante preparado com um outro tipo de flagrante, é o flagrante esperado. Esse é possível, esse é lícito. Eu espero, como autoridade, a pessoa pelo menos entrar em atos de execução para que eu possa prender ela por, no mínimo, tentativa. Mas eu tenho que esperar essa pessoa entrar em atos de execução. Porque se eu faço abordagem antes, pessoal, muitas vezes atos preparatórios não são crimes, lembram disso? E eu não posso prender essa pessoa. Então, eu espero que ela entre, no mínimo, em atos de execução para que eu possa prender ela por tentativa. Tá? E também, galera, tem um flagrante que está previsto na lei de drogas,
E a gente chama de flagrante aí prorrogado ou retardado, né? Também aí seria uma última nomenclatura que eu deixaria para vocês aí lembrar. E pessoal, se eu sei o itinerário da droga, se eu sei os participantes envolvidos nesse crime de tráfico de drogas, eu posso, galera, esperar para realizar esse flagrante em momento posterior, desde que eu tenha a participação do Ministério Público nesse meu pedido e a autorização do juiz, tá? Aí a gente chama de flagrante prorrogado ou retardado. Essas nomenclaturas, pessoal, são interessantes porque elas acabam caindo em concurso, tá? Então, lembrem delas aí. Flagrante próprio, flagrante impróprio, presumido, obrigatório, facultativo, preparado ou provocado, esperado e prorrogado ou retardado. Vocês têm que, pessoal, ter bastante conhecimento do artigo 302. O artigo 302 ele é extremamente importante para nós, por quê? Porque ele nos faz entender quando a pessoa está em flagrante delito, quando a pessoa está em estado de flagrância. O estado de flagrância, então, pessoal, ele é entendido a partir desse artigo 302, estado de flagrância. Tá? A pessoa está em flagrante delito quando? Quando ela está cometendo, quando ela acaba de cometer. Também está em estado de flagrância, pessoal, quando ela é perseguida. Também, pessoal, quando ela é encontrada em situação que presume ser ela o autor da infração penal. Tá? Então, esse artigo 302 cai muito em concurso. Coloque um asterisco nele aí. Vamos falar um pouquinho mais de flagrante, pessoal. Vou falar um pouquinho mais de flagrante aqui. Então, o artigo 302, ele é importante, sim, porque ele traz aí o momento do flagrante. Quando a pessoa está em estado de flagrância. Também, galera, é de extrema importância e cai muito em concurso o artigo 306. O artigo 306, pessoal, ele traz a ideia do procedimento. Em especial, o procedimento que é obrigatório ao delegado de polícia, presidente ou quem vai presidir o auto de prisão em flagrante. Então, esse procedimento do 306 também é interessante vocês terem conhecimento, por quê? Porque ele vai determinar o que o delegado de polícia tem que fazer quando recebe alguém em sua delegacia preso em flagrante. Então, entendam, pessoal, alguém está aqui em estado de flagrância, e é preso. Essa pessoa, galera, quando ela é presa, ela é encaminhada para quem? Diante de quem? Ela é encaminhada para a delegacia de polícia. Então, a pessoa presa em flagrante, ela é encaminhada ao delegado de polícia. O delegado de polícia, pessoal, verificando que a pessoa está em flagrante delito, verificando que ela cometeu um crime, ele vai mandar instaurar, vai mandar abrir, pessoal, um APF. Se for crime aí digno de produção de APF. Lembrem, crimes de menor potencial ofensivo e as contravenções, tu vai elaborar um termo circunstanciado, que pode ser, por exemplo, no estado de Santa Catarina, elaborado inclusive pelo próprio policial militar que atendeu a ocorrência, não precisa ser por delegado de polícia, e a pessoa basicamente assina lá uma declaração do que aconteceu e se comprometendo em data futura, quando intimada, a comparecer no juizado especial criminal, tá? Então, aqui a gente está falando de crimes não de menor potencial ofensivo e não de contravenção penal. A gente está falando de todos os outros crimes que merecem aí, no caso de flagrância, ser produzido um auto de prisão em flagrante, um APF.
Então, galera, apresentado esse preso ao delegado de polícia, ele vai verificar se essa pessoa está em flagrante de delito e se cometeu um crime. Se ela está em flagrante de delito e cometeu um crime, ele vai mandar instaurar, produzir um auto de prisão em flagrante. No auto de prisão em flagrante, ele vai ouvir a vítima, se existe vítima, ele vai ouvir os condutores que conduziram esse preso até a sua delegacia, ele vai interrogar o acusado, o preso, dando ele a possibilidade de direito ao silêncio, dando ele a possibilidade de participação do seu advogado nesse ato. E ele vai ratificar, galera, o auto de prisão em flagrante. O delegado vai ratificar o flagrante no auto de prisão em flagrante. E vai entregar, por fim, para encerrar esse ato, pessoal, privativo do delegado de polícia, a nota de culpa. E vai deixar à disposição, como regra, esse preso da justiça. Tá? Lembrar, pessoal, que esse auto de prisão em flagrante, em 24 horas, tem que ser obrigatoriamente encaminhado ao juiz de direito. Vamos lá. Esse auto de prisão em flagrante, em 24 horas, tem que ser encaminhado para quem, galera? Para o juiz. Mas também, galera, em 24 horas ele tem que ser encaminhado para quem, pessoal? Para o Ministério Público. E se o acusado, se o preso não tiver defensor constituído, também, pessoal, a gente vai encaminhar esse auto de prisão em flagrante para a Defensoria Pública. Tá? Então, eu comunico, pessoal, Ministério Público, comunico, se não tiver advogado constituído já no auto de prisão em flagrante, a Defensoria Pública. Mas, em especial, em 24 horas, eu preciso obrigatoriamente encaminhar esse auto de prisão em flagrante para o juiz. E aí, galera, nasce a audiência de custódia. Lá o artigo, pessoal, 316 vai instituir agora, ou de forma obrigatória, né, a exigência aí também das 24 horas para a realização da audiência de custódia. Olha o que fala do artigo 310, parágrafo 4º, galera. Em 24 horas será realizada a audiência de custódia. Então, a gente trouxe a obrigatoriedade a partir do artigo 310, pessoal, da realização dessa audiência no ordenamento jurídico nacional. Nessa audiência de custódia, pessoal, como regra, a gente vai inquirir, ouvir o preso, em especial a respeito da abordagem policial, como foi o procedimento da abordagem, como foi o procedimento na delegacia, se os direitos do preso foram respeitados. O juiz vai se debruçar e tentar analisar não materialidade de autoria delitiva, vai analisar a legalidade do ato de prisão em flagrante, se ele estava ou não em flagrante delito. E por quê, galera? Porque o juiz também ele vai ter que determinar o que vai ser feito com esse auto de prisão em flagrante. Então, nessa audiência de custódia, duas coisas importantes. Primeiro, o juiz vai verificar a legalidade do ato, e o segundo, ele vai determinar o que vai ser feito com esse auto de prisão em flagrante. E a gente trabalhou agora há pouco que o auto de prisão em flagrante, o flagrante é uma pré-cautelar. Obrigatoriamente, ele vai ter que ser transformado em alguma coisa, ele vai ter que virar alguma coisa. E nessa audiência de custódia, pessoal, que tem que ser feita em 24 horas, o juiz vai tomar uma dessas 4 decisões possíveis. Então, o juiz aqui pode tomar uma de 4 decisões. Quais são as decisões que o juiz pode tomar? Quais são as decisões que o juiz pode dar, pessoal? Ele pode, se a prisão é ilegal, relaxar a prisão. Então, diante de uma ilegalidade, pessoal, o juiz pode determinar o relaxamento de prisão, relaxar a prisão ilegal. Ele pode, galera, converter essa prisão
em flagrante em uma prisão preventiva. E é a pior das medidas, tá? Ele pode ainda, pessoal, nessa audiência de custódia, determinar, galera, a liberdade provisória do preso. Ou ele pode ainda, pessoal, nessa audiência de custódia, determinar a aplicação de alguma medida cautelar, só que essa medida cautelar é diferente da prisão. Elas estão previstas lá no artigo 319, pessoal. É alguma medida cautelar de natureza diversa da prisão. Então, o juiz, nessa audiência de custódia, ele vai ter uma dessas 4 possibilidades. Se ele verifica que a prisão é ilegal, ele vai mandar relaxar. Se ele verifica que a prisão é legal, ele vai ter que converter essa prisão em flagrante em alguma coisa. Então, se a prisão é legal, ele pode converter essa prisão em liberdade provisória, dentro da ideia ou do princípio constitucional de presunção de inocência. Todos têm o direito de ter sobre si a presunção de inocência. A pessoa só é considerada culpada depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Logo, vou manter ele em liberdade até a decisão final definitiva, a decisão condenatória definitiva, tá? Ele pode entender, galera, que a liberdade provisória com ou sem fiança, que ela pode ser aplicada com ou sem fiança, não dá por si só para aplicar. E ele pode determinar uma medida intermediária, que é a aplicação de uma medida cautelar. Olha, liberdade provisória por si só não dá, mas eu posso aplicar, por exemplo, o artigo 319, inciso 9, a utilização de uma tornozeleira eletrônica. Se o juiz verificar dentro de proporcionalidade e razoabilidade a necessidade dessa medida, ele deve aplicar. E por fim, galera, a pior delas, a medida mais sancionadora é a prisão preventiva. E aí a pessoa vai ficar presa até aí uma reanálise da necessidade dessa prisão ou até vir uma sentença penal condenatória definitiva para cumprir pena, tá? Então, essa audiência de custódia, realizada no prazo de 24 horas da prisão, é a apresentação do preso ao juiz de direito para que o juiz de direito verifique da legalidade da prisão e, se essa prisão é legal, verifique o que ele vai fazer com essa prisão em flagrante. Ele vai transformar essa prisão em flagrante em alguma coisa. Para nós, pessoal, hoje é interessante a gente tratar das hipóteses de quando essa prisão vai ser ilegal. Então, para nós aqui é interessante a gente tratar desse elemento aqui, da ilegalidade de prisão. Por quê? Porque se a gente for produzir um relaxamento de prisão em flagrante, a gente vai relaxar uma prisão que é ilegal. Então, eu preciso entender com vocês agora quando uma prisão é ilegal. Vou apagar esse quadro. Lembrando que a gente está falando do assunto relaxamento de prisão em flagrante. E agora eu quero tratar com vocês a ideia de quando essa prisão em flagrante é ilegal. Porque só nessa hipótese eu vou conseguir relaxar ela. É ilegal. Ilegal, pessoal, é algo contrário à lei. Esse I aqui, ó, é não, não legal. Então, a ideia de ilegal é algo contrário à lei, é algo não legal. I significa não, não legal.
Lembrar, pessoal, que o nosso direito é um direito posto, é um direito escrito, é um direito positivado. Ou seja, no ordenamento jurídico brasileiro, algo ilegal é contrário à lei escrita. E essa ilegalidade, pessoal, ela pode ser vista de duas formas ou de duas maneiras. Essa ilegalidade, ela pode ser uma ilegalidade porque feriu o direito material do preso. Então, essa prisão ela pode ser ilegal por quê? Ela pode ser não legal por quê? Primeira hipótese. Essa prisão feriu direito material do preso. Ela feriu algum direito material. O preso tinha, mas não foi respeitado. Como regra, pessoal, nossos direitos fundamentais de todo e qualquer cidadão, preso ou não, estão previstos lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, os direitos fundamentais estão previstos lá no artigo 5º. Quando a gente fala de direito fundamental, é de todos, todo ser humano. Não importa se ele está preso ou se ele está solto. Então, aqui, galera, um grande exemplo, a vedação à tortura, artigo 5º, inciso 3º, a proibição da tortura. Imaginemos que o preso em flagrante, ele foi preso na condição de antes ser torturado. Ele foi torturado para que confessasse um crime, ao confessar o crime, ele foi preso em flagrante, pois estava comprovada a partir da sua confissão a autoria delitiva. Galera, vocês estão entendendo, conseguem entender que existe a vedação à tortura. Existe um direito material do ser humano em não ser torturado. Além disso, essa tortura gerou uma confissão, que é uma prova ilícita, que é uma prova ilegal, que é uma prova ilegítima, que não serve para condenar, que não serve para lavrar o flagrante. Então, dentro dessa análise, a ilegalidade ela reside em um direito material, ou na falta da concessão de um direito material que a pessoa tinha. Exemplo, tortura. Outro exemplo, galera, invasão de domicílio. A casa é asilo inviolável, nela ninguém pode penetrar, permanecer ou ficar sem autorização do morador para prestar socorro em caso de flagrante delito ou durante o dia por ordem do juiz. Imaginemos que foi invadido o domicílio do preso para que lá pudesse ser obtido material que comprovasse a traficância. Só que ele não tinha autorizado, não estava em flagrante, não tinha ordem do juiz. Galera, essa prisão é ilegal. Por quê? Porque a invasão de domicílio não estava contemplada nas hipóteses previstas no artigo 5º. A casa é asilo inviolável, ela não pode ser violada. Dentro dessa hipótese, a prisão é ilegal. Então, quando tu está diante da análise de direitos materiais, tu vai verificar, pessoal, se todos os direitos do preso foram respeitados, tá? Como regra, esses direitos estão previstos lá no artigo 5º da Constituição Federal. Mas também, pessoal, essa ilegalidade, ela pode existir diante de uma análise do procedimento que foi aplicado. Então, dentro de uma análise de direito procedimental, direito processual. E como regra, esse direito procedimental, pessoal, ele está previsto lá no artigo 306 do Código de Processo Penal. Existe todo um procedimento no Código de Processo Penal que determina como o flagrante tem que ser feito, como o flagrante tem que ser produzido. Se o delegado de polícia, galera, não cumprir esse procedimento do artigo 306, se ele não cumprir, galera, existe uma ilegalidade procedimental. Por exemplo, o excesso de prazo. 6, parágrafo 1º, ele vai dizer lá que em 24 horas tem que obrigatoriamente o delegado de polícia comunicar ao juiz de direito. Ora, se diz lá que tem que comunicar em 24 horas, existe um prazo que tem que ser cumprido, pessoal. Se não cumprir esse prazo, existe uma ilegalidade procedimental.
tá? Então, bastante cuidado, galera, quanto ao procedimento. O procedimento também ele tem que estar cumprido de forma integral. Então, mais uma vez, essa ilegalidade ela pode ser vista num aspecto de direito material não concedido ou de uma ideia de direito processual, galera, procedimental, que também não foi obedecido. Se tu está diante de uma ilegalidade, tu tem que pedir para relaxar essa prisão. Porque o relaxamento de prisão, ele se dá diante de uma ideia de ilegalidade. A prisão é ilegal, tem que ser imediatamente relaxada. Tá? Na tua vida prática, galera, no teu dia a dia, quando tu fores atender um flagrante, 3 perguntas eu acho interessante tu te fazer quando tu vai lá atender um flagrante. A primeira, galera, que tu tem que questionar e perguntar é se aquela conduta é criminosa. Então, a primeira pergunta, a conduta é crime? Porque se não for crime, galera, tu não pode prender alguém. Então, a primeira pergunta que tu te faz quando tu for verificar um flagrante é isso. Tá, mas é crime? Se não for, não pode prender. A segunda pergunta que tu faz, galera, quando tu fores atender um flagrante para verificar se é ou não ilegal, tu vai verificar se a pessoa estava ou não estava em flagrante delito. Como regra, isso a gente verifica a partir da leitura do artigo 302. Tá, mas ele está em flagrante delito? Ele estava cometendo, tinha acabado de cometer, tinha sido perseguido ou encontrado em situação que presume ele ser o autor da infração penal? Ele está em flagrante delito? É a segunda pergunta que tu vai te fazer para verificar se esse flagrante é ou não é legal. E a terceira pergunta, galera, que tu te faz quando tu for atender um flagrante para verificar se ele é ou não é ilegal, é tu te perguntar se todos os direitos do preso foram respeitados. A ideia aqui, pessoal, dessa última pergunta reside nessa ideia de direitos materiais e direitos procedimentais. Todos os direitos do preso. Quais direitos? Todos eles. Os direitos de procedimento e os direitos materiais. Por quê, pessoal? Se algum direito não foi respeitado, galera, como a gente viu aqui, ó, direito de procedimento e direito material do preso, existe a possibilidade de tu relaxar uma prisão pela sua ilegalidade, tá? Então, bastante cuidado, galera. Quando, mais uma vez, tu fores aí atender um flagrante, tu vai ter que verificar essa situação. Verificar aí se a conduta é criminosa, verificar se ele está em flagrante delito e verificar se todos os direitos do preso foram respeitados. Por quê? Se tu tiveres qualquer resposta negativa a uma dessas 3 perguntas, não é crime, então não pode lavrar o flagrante. Não está em flagrante, então não pode lavrar o flagrante. Os direitos do preso não foram respeitados, então o flagrante é ilegal. Qualquer, pessoal, resposta negativa que tu tiver a uma dessas 3 perguntas, tu tem fundamento para dizer que o flagrante é ilegal, tem que ser relaxado. Vou apagar esse quadro, pessoal, e colocar para vocês uma estrutura de um relaxamento de prisão em flagrante. A estrutura. Estrutura formal da peça aqui. Galera, a peça vai iniciar pelo endereçamento. A quem ela é dirigida. Como regra, pessoal, ao juízo de direito da vara criminal da comarca Estado B.
endereçamento como regra esse daqui. Ao juízo de direito da vara criminal da comarca D, estado D. Depois que tu endereçou, depois que tu indicou a quem essa peça é encaminhada, tu vai identificar quem é que está propondo essa peça. Nome do preso. Estou falando preso porque ele está preso em flagrante. Sua qualificação completa. Por seu advogado. Vem apresentar. O que, galera? Tu vem apresentar o quê? A tua peça. Qual tua peça? Relaxamento de prisão em flagrante. Relaxamento de prisão em flagrante. Com fundamento. Nos artigos. Pode colocar, pessoal, como fundamento aqui o artigo 5º, o inciso 65 da Constituição Federal e o artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal. Os dois fundamentos aí pode utilizar para o relaxamento de prisão em flagrante. Primeiro, galera, os fatos, o que aconteceu. Segundo, galera, os fundamentos. O que tu vai apresentar de acordo com o direito para transformar ou para trazer a ilegalidade desse flagrante e a consequência que é o seu relaxamento. E por fim, galera, os teus pedidos. Diante de todo exposto, requer o relaxamento da prisão em flagrante e a expedição do alvará de soltura. Local, data e a assinatura do advogado. É simples, galera, tranquilo de fazer a peça. Tá? Por quê? Porque a ilegalidade ela é latente, a ilegalidade ela é presente, tá? E aí fica muito fácil de tu diagnosticar. Ok, pessoal? Tranquilo?